Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Amém. Agora sim. Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com todos. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo. Ou Atos de Pedro e de Paulo, enfim. Livro de Atos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 51. Mas o tema que eu gostaria de pregar aos irmãos nesta noite é o grande poder do Evangelho. E, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, como nós temos a tendência, e muitos de nós, na verdade, estamos nos distanciando disso, não é mesmo? Nós estamos deixando de crer no poder do Evangelho, no poder da palavra. Não nos tem faltado dinheiro, muitas vezes, não nos tem faltado estrutura, não nos tem faltado recursos, não nos tem faltado estratégias, não nos tem faltado metodologias. E tudo isso é muito bom e tem que acontecer de fato, nós devemos orar por isso. Isso é bênção de Deus. Mas muitas vezes, porque nos apoiamos nessas coisas, irmãos, estamos deixando de crer no poder da palavra, no poder do Evangelho, e deixando de ficar na dependência total do Espírito Santo de Deus. Então, por vezes, lendo as Escrituras, nós vemos que homens comuns como nós, como eu, como você, pessoas que tinham os seus defeitos, as suas limitações, os seus pecados, tinham as suas dificuldades, tinham os seus medos e os seus pavores, mas essas pessoas colocaram a sua confiança no poder do Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas viraram o mundo de cabeça para baixo. E o cenário de hoje nos mostra que, apesar do Evangelho ter se expandido por praticamente o mundo todo, onde está a influência deste Evangelho? Onde está a influência desta palavra? Então, gostaria de trazer esse texto para nós, para que nós possamos meditar sobre isso. E como sempre, irmãos, nós que pregamos e nós que anunciamos essa palavra que é uma espada afiada de dois gumes, ou seja, ela corta nessa direção, mas ela corta primeiro aqui. E Deus fala primeiro conosco. Então, antes de tudo, que eu, como pregador, seja atingido por essa palavra e possa crer no Evangelho. Eu estou vendo aqui vários tipos de pessoas. Temos jovens, né? E eu digo aos jovens, não deixem de crer no poder do Evangelho. Temos jovens senhoras aqui, e eu digo a vocês, não deixem de crer no poder do Evangelho. Temos homens maduros, homens experimentados, e eu digo a vocês, homens maduros e experimentados, não deixem de crer no poder do Evangelho. Amém. O texto de Atos, no capítulo 7, a partir do verso 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, a glória de Deus de Jesus, que estava à sua direita, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Senhor, eis aqui a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa incredulidade, mas que esta palavra, Senhor, possa nos transformar, e que teu Espírito Santo possa nos afetar de tal maneira, por meio dessa palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, aquecidos, cheios do Espírito Santo, para cumprirmos o chamado de anunciar este grande e poderoso Evangelho a todas as nações. É o que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o que nós lemos aqui no texto de, principalmente capítulo 8, aqui, versos 1 a 8 de Atos, é o cumprimento literal daquilo que o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos. Volte um pouquinho a sua escritura, deixa marcado aí o capítulo 8. Volte um pouquinho a Bíblia no capítulo 1 de Atos. E veremos que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele diz, olha, Atos 1:8, mas recebereis poder, né? E aqui a raiz da palavra poder, recebereis grande poder, né? Dunamis aí, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a raiz da palavra testemunhas aqui do original é mártires. E sereis os meus mártires, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, mas olhem só como Cristo vai dizer agora, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o que nós lemos aqui no capítulo 8 é o início do cumprimento desta palavra. Mas antes, eu gostaria de falar sobre este homem chamado Estevão, ou o coroado. Este homem que ousadamente, irmãos, preso por causa do Evangelho, anuncia a palavra de Deus ao Sinédrio. Homens de elevada cultura, de elevado conhecimento, homens de um saber incrível na época, e que ouvindo a palavra de Deus, rejeitaram a palavra. Diz aqui o texto que eles rilhavam os dentes de raiva contra Estevão. E o que Estevão fez? Ele simplesmente anunciou a história da redenção. A história da redenção do Antigo Testamento cumprida em Jesus Cristo agora. O Sinédrio era composto por judeus, os homens, os doutores da lei.
E nós vemos aqui que Saulo estava entre eles, o futuro Paulo, não é? É interessante notar que ele traz a história desde Abraão. Se você voltar um pouquinho, capítulo 7, verso 2, ele vai dizer assim, olha: varões, irmãos e pais, ouvi. Pais aqui no sentido de autoridade, não é? Autoridade, porque era o sinédrio, eram os juízes, os doutores. O Deus da glória, prestem atenção nisso aqui, irmãos, porque Lucas, ele, como um homem muito culto, muito inteligente, ele sabia escrever muito bem e posicionar palavras de forma bastante interessante. Mas Estevão diz assim no início do seu discurso, presta atenção: o Deus da glória apareceu, presta atenção, a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. No final do discurso de Estevão, nos versos 56 e 57, o que nós vemos? Nós vemos Estevão dizendo que este Deus que apareceu a Abraão, este Deus da glória que apareceu ao pai Abraão, agora está diante dele. Ele estava vendo os céus abertos, e ele estava vendo o Deus da glória, o Filho do homem, em pé à destra de Deus. O que ele está afirmando, irmãos, categoricamente, é que o Deus que apareceu a Abraão é o Cristo que havia sido morto e havia ressuscitado dentre os mortos. Nós vemos então ele dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. É interessante que quando nós lemos na Escritura Marcos capítulo 14, versos 61 e 62, quando Jesus é perguntado: és tu o Cristo? Ele responde: eu sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Por que a direita? Porque isso significa autoridade, domínio, governo, poder. Agora é interessante que Estevão, quando estava sendo aqui apedrejado por causa da proclamação do Evangelho, ele vê o Filho do homem em pé, ou seja, Cristo em pé como justo juiz, estava como que aceitando ali aquele sacrifício, aquela oferta de amor, a vida de Estevão, a sua própria vida. Nossos primeiros irmãos da igreja primitiva, eles entendiam que o martírio era um dom de Deus. Você ser levado ao martírio, a morrer por amor a Cristo, era um dom, era uma graça divina. Tertuliano, por exemplo, diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós vemos no livro de Apocalipse que, diante da grande perseguição, muitos destes não amaram a própria vida. E nós paramos para pensar um pouco sobre isso, irmãos. O quanto nós talvez hoje temos amado tanto a nossa vida, tanto as nossas coisas, que nós não estamos vendo os céus abertos diante de nós, e deixamos de contemplar o Cristo, o glorioso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, dominando sobre todas as coisas, porque nós deixamos de olhar para cima, estamos olhando para nós mesmos. Mas vejam que neste momento, Estevão, o coroado, conhecido como aí talvez o primeiro mártir da igreja, se bem que eu acho difícil falar um pouquinho sobre, porque o primeiro mártir na verdade é o próprio Cristo, mas é o primeiro homem que entrega a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, literalmente derramando o seu sangue em uma morte terrível por apedrejamento, irmãos, uma morte terrível. Mas Estevão, ele derrama o seu sangue no chão. Ele imita as palavras do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha que homem glorioso, irmãos. Diante do apedrejamento, ele aprende com Cristo a perdoar os seus inimigos, aqueles que estavam rilhando os dentes
com ódio nos olhos e no coração, querendo matá-los. E muitas vezes hoje, nós cristãos, queremos levantar armas contra os nossos inimigos. Queremos passar por cima dos nossos inimigos. Queremos destruir os nossos inimigos e matá-los, sendo que o próprio Senhor Jesus disse: olha, amem os vossos inimigos, sejam semelhantes ao vosso Pai. Eu não estou generalizando, dizendo que em toda e qualquer situação tem que ser assim. Mas nós aprendemos na Escritura que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. Sabe por quê? Porque muitas vezes esses que hoje são os nossos inimigos mortais, amanhã podem ser grandes proclamadores do Evangelho. E Deus pode usar a nossa vida, a minha e a sua, para pregar o Evangelho a esta pessoa. O Espírito Santo transformar o seu coração e essa pessoa se tornar um grande anunciador do Evangelho. E dizer como Paulo: antes eu perseguia, antes eu matava, antes eu judiava da igreja, antes eu prendia, mas agora eu anuncio a palavra da verdade. Não foi assim conosco também? Ou será que todos aqui já nasceram salvos? Será que não teve um momento da nossa vida, irmãos, em que nós éramos inimigos, não dos outros simplesmente, mas inimigos de Deus, filhos da ira, e que uma vez alcançados pelo poder do Evangelho, hoje podemos proclamar as boas novas de grande salvação. Esse é o nosso papel, irmãos. É o nosso principal papel, anunciar o Evangelho da glória de Deus. Quando nós chegamos no início do capítulo 8, nós vemos que uma grande perseguição se inicia. Essas pessoas que estavam ali em Jerusalém são dispersas e começam a pregar o Evangelho em toda a região. E os textos destacam um homem especial chamado Filipe. Ele começa a pregar em Samaria, mas eu quero destacar o verso 8 que diz: houve grande alegria naquela cidade. Mas nós vamos explorar um pouco mais esse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, do verso 1 ao verso 3 aí do capítulo 8, é exatamente isto. Deus, ele cumpre literalmente a sua palavra, usando meios que muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós desconhecemos. E são meios que muitas vezes nós não esperamos, nós não planejamos, não desejamos. E Deus usa estes meios extraordinários e ocultos para cumprir os seus propósitos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O homem faz planos, mas a decisão final vem de quem? Vem do Senhor. Nós lemos aqui que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele estava ali como juiz também, consentindo. E a Bíblia diz que naquele dia levantou-se, presta atenção nas palavrinhas, lembra que eu falei? Presta atenção. Grande perseguição. Grande perseguição. Foram dispersos. E aqui é maravilhoso o texto original, porque esse termo dispersos quer dizer que eles foram espalhados. Espalhados como se fazia antigamente, quando você iria plantar num terreno, pegava sementes dentro de um saco e lançava e jogava as sementes. O tipo de linguagem usado por Lucas aqui para descrever a primeira grande perseguição, e com isso o início da obra missionária, da pregação do Evangelho a todos os povos, é que eles foram, gente, semeados, eles foram lançados. E isso por causa da grande perseguição, grande e dura perseguição. Então nós aprendemos que a perseguição à igreja de Deus é uma realidade, irmãos, desde sempre. A nossa geração não está passando por algo extraordinário ou novo. Sempre ocorreram perseguições e sempre vão ocorrer até a volta de Cristo. Nós vemos que Saulo, no verso 3, ele assolava neste momento a igreja. Assolava no sentido de humilhava, devastava, fazia torturas. Dizem alguns historiadores que talvez Paulo tenha até
martirizado algumas pessoas por conta dessa dura perseguição. Mas nós vemos que essa perseguição, esse sofrimento, fez com que brotasse o Evangelho por outras nações. Cristo, lá em João no capítulo 15, vamos abrir a Escritura? João no capítulo 15, abra sua Bíblia. A partir do verso 18, ele já deixou claro para nós, deixou tão claro, tanto para os discípulos da sua época, como para nós hoje. João 15, a partir do verso 18, ele diz assim, olha: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Olha só, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não é função da igreja, irmãos, atrair aplausos do mundo, atrair os olhares admirados do mundo. Muito pelo contrário, quanto mais fiel for a igreja, e quanto mais fiel você for à palavra, pior é a perseguição, pior é a luta diante do mundo. Seremos mais perseguidos, seremos mais mal falados, porque o próprio Senhor Jesus disse: aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: o que vocês estão esperando de diferente disso? Se eu sou o Senhor e fui perseguido e fui odiado, vocês também serão. Jesus continua no verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, está escrito. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vejam, ele diz: na mesma medida que vocês serão perseguidos, que vocês serão mal falados, que vocês serão presos, que vocês serão excluídos, na mesma medida que isso vai acontecer, na mesma forma, a palavra que vocês pregarem em meu nome também será ouvida e produzirá os seus efeitos. Quanto mais fiel a igreja, maior a perseguição, maior a dor, maior o sofrimento, mas é maior o poder de Deus nessa igreja. Maior é a unção do Espírito Santo nessa igreja. E maior é o avanço da proclamação do Evangelho nesta igreja e na sua vida também. Caminhando um pouco mais à frente, quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 12, versos 10 e 11, não precisa abrir, mas diz assim a palavra do Senhor: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse texto, que nós lemos aqui, vai do verso 4 até o verso 7. O Evangelho é o poder de Deus. Vejam, entre mentes, entretanto, os que foram dispersos, lembrem, semeados, os que foram plantados, foram lançados. A soberania de Deus, irmãos, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas nas suas mãos. E mesmo diante da perseguição, vocês acham que foi fácil, irmãos? Aquelas pessoas deixarem suas casas, suas famílias, suas terras, sua comunidade local, irem para uma terra diferente e distante, muito difícil. Mas a palavra de Deus diz que eles foram plantados, eles foram lançados, eles foram semeados. Os que foram semeados iam por toda parte fazendo o quê? Reclamando que a vida estava difícil, reclamando que o mundo estava muito ruim e muito mal,
Talvez alguns sim. Mas o texto bíblico diz que estes que foram dispersos por causa da grande perseguição, eles pregavam a palavra. Qual é a nossa função, irmãos, nesse mundo de hoje, caído, perverso, mal? Lá na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Qual é a nossa função? Pregar a palavra. Não é fazer alianças escusas. Não é ceder diante da pressão do mundo. Não é se parecer mais com o mundo para que as pessoas queiram ser como nós, porque na verdade estamos tão parecidos com eles, né? Que quase não se tem diferença. Não é isso. Nós atraímos exatamente pela diferença, porque nós somos tão diferentes, porque nós temos algo diferente, que é a unção do Espírito Santo. É as pessoas lá fora que têm que olhar para nós e dizer: o que é isso? O que está acontecendo ali? Por que essas pessoas são tão diferentes? Olhe o comportamento, olhem as atitudes, olhem as palavras deles. Quero ser como ele. Ou uma outra atitude, da mesma forma como o Senhor Jesus disse: quero matá-lo. Essa pessoa não tem que existir neste mundo. São duas reações plausíveis diante da nossa fidelidade às Escrituras. Está escrito aqui. E eles iam pregando a palavra. E no verso 5 nós vemos Filipe indo à cidade de Samaria, um judeu indo à cidade dos seus inimigos. Judeus e samaritanos se odiavam, se detestavam, a ponto de quando o judeu precisava fazer um percurso que provavelmente teria que passar por Samaria, ele fazia toda uma volta para não ter que passar entre eles. Foi por isso que foi tão escandaloso o Senhor Jesus passando por Samaria e conversando com a mulher samaritana naquele poço. E aquela cidade ouviu pela primeira vez o Evangelho. Em João capítulo 4, quando Jesus disse àquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi a primeira vez. E agora Deus envia Filipe lá novamente. Talvez o diácono Filipe, aqui no texto, pode ser ele mesmo. Mas ele vai até lá. E o que ele vai fazer? Ele vai apontar o dedo e dizer: bem feito para vocês, vocês agora estão condenados e vocês agora vão todos para o inferno? Não. Ele vai anunciar Cristo, o mesmo Cristo que estava lá, conversou com a mulher samaritana, aquele Cristo que havia sim morrido, mas estava ressurreto, estava vivo e estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi anunciar aquele que tem poder para salvar. Ele foi anunciar o Evangelho, irmãos, aos seus inimigos. Assim como o profeta Jonas foi anunciar o Evangelho aos seus inimigos, os ninivitas. Aqueles terríveis ninivitas que matavam, destroçavam outros exércitos. Jonas teve que ir lá pregar o Evangelho, pregar o arrependimento. Da mesma forma, Filipe foi lá. E o que nós vemos aqui? As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Nós vemos que o anúncio do poder do Evangelho traz sim os seus sinais. Óbvio que nós estamos falando aqui de um período de transição de alianças. Então os mesmos sinais messiânicos que estavam atuando por meio de Cristo, estavam também atuando por meio dos oficiais da igreja. Muitos eram curados, muitos espíritos imundos saíam. Mas aqui o destaque do texto não é tanto para as coisas que as pessoas estavam vendo, mas as pessoas estavam ouvindo a mensagem. As pessoas estavam se convertendo dos seus pecados por causa do poder do Evangelho trazido por Filipe. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz assim: olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diante de uma cultura filosófica,
diante de uma cultura altamente inteligente e sofisticada, em que o Evangelho parece algo desprezível, inútil, sem eficácia, fraco, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a salvação de pecadores, o perdão dos nossos pecados, o pagamento de uma dívida infinita, se revela onde, irmãos? Onde nós conheceríamos essa mensagem, se ela não nos fosse revelada através das Escrituras, da vida e da obra do Senhor Jesus? Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, porque ele revela a justiça de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho, aquele que é o Senhor dos senhores, o forte dos fortes, o grande dos grandes, o maravilhoso de todos os maravilhosos, o poderoso dos poderosos, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a joia das joias, o belo dos belos, o grande dos grandes. Ele se entregou pelos nossos pecados. Esse é o poder do Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 4 a 5, lembre-se que Paulo está falando aos coríntios, uma cultura de alta filosofia, de alto entendimento, de alto conhecimento. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, se eu quisesse, eu tinha muitas técnicas, eu sou um homem estudado, eu conheço técnicas de oratória e de retórica, mas eu não fiz isso diante de vocês. Mas o que eu fiz? Paulo diz aí: minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, e ele diz assim: olha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se nós queremos de fato influenciar essa sociedade, de modo que o Evangelho seja pregado, anunciado e venha transformar vidas, irmãos, o nosso foco tem que ser esse. O quê? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer várias vezes: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Qual foi o resultado desse avanço missionário, se é que podemos dizer assim? Foi um avanço missionário. Qual o resultado disso? Caminhe um pouco comigo, deixa marcado o capítulo 8, vai para o capítulo 11 de Atos, verso 19. Capítulo 11 de Atos, verso 19. Preste atenção no resultado dessa grande perseguição. Lembra-se das palavras? Grande perseguição. Qual foi o resultado disso? Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra-se, dispersos, semeados, lançados, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Por causa da morte de Estevão, o Evangelho estava se espalhando pelo mundo, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, presta atenção, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Irmãos, eu pergunto sinceramente, o que aquelas pessoas tinham de mais especiais do que nós? Eles não tinham mais dinheiro do que nós temos hoje. Eles não tinham mais tecnologia do que nós temos hoje.
Eles não tinham um programa necessariamente evangelístico como nós temos hoje. Não tinham, porque eles estavam sendo expulsos. Eles tinham que sair, senão eles seriam martirizados e mortos. E mesmo assim, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham Deus. E a pregação que saía da boca deles era tão verdadeira, tão viva, que alcançou os gregos, alcançou os outros judeus. E uma multidão nas outras nações do mundo começaram a se converter ao Senhor, pela pregação, pelo testemunho do Senhor Jesus. Presta atenção que o texto continua. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então presta atenção. Eles foram embora. A fama deles, do que estava acontecendo, voltou para Jerusalém. Os apóstolos, lembra? Nós lemos Atos 8. Quem ficou em Jerusalém? Os apóstolos. Todo mundo foi. Os apóstolos ficaram. De repente agora volta a notícia. Tem um mundo de gente se convertendo ao Evangelho. Muitas pessoas crendo no Senhor Jesus. Que coisa incrível. Enviaram Barnabé a Antioquia. Enviaram um apóstolo, falou, vai lá ver o que está acontecendo. Coisa incrível. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que diz aí, irmãos? A Bíblia? Alegrou-se. E exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A palavra de Deus aqui vai dizer que o primeiro lugar onde aqueles que confessavam a Cristo foram chamados de cristãos foi nessa cidade de Antioquia, primeira vez na história. Que coisa incrível, irmãos. O Evangelho é esse poder sobrenatural, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos continuar crendo que mesmo nessa nossa era tecnológica, mesmo nessa nossa era cheia de coisas que nos distraem, entretenimento, nós precisamos continuar crendo no poder do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. E por último, terceiro ponto, verso 8. Houve grande alegria naquela cidade. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nos termos? Como que ele começa dizendo, capítulo 8? Houve grande perseguição. Quando eles foram enterrar Estevão, verso 2, não é? Homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto. Mas agora no verso 8, por causa do anúncio do Evangelho, houve o quê? Grande alegria. O primeiro fruto, irmãos, da pregação do Evangelho, da conversão, tem que ser a alegria. A vontade de viver e de se alegrar em Deus. Meu Deus, e hoje, eu não sei, mas nós vemos cristãos decepcionados com Deus. Tristes, abatidos, melancólicos, deprimidos. E você fala assim, mas meu Deus, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o primeiro resultado de conversão, o primeiro é alegria. Paulo escrevendo aos Filipenses, eu já preguei aqui na semana, algumas semanas atrás, não lembro. Paulo, ele fala 3 vezes aos Filipenses, que estavam sendo presos, e Paulo estava preso. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, sejam alegres no Senhor. O primeiro resultado, irmãos, da conversão é a alegria. É por isso que Davi ora no Salmo 51, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. E muitas vezes nós estamos precisando orar assim, olhando as circunstâncias, olhando os problemas, vendo os noticiários na rede social. E tem um bom tempo que eu não olho rede social, porque a gente fica irado, nervoso com aquilo ali. E precisamos pedir, Senhor, devolve a alegria da salvação. Cadê a alegria, irmãos? Mas a alegria não é simplesmente ficar fazendo peripécias por aí, não. É uma alegria genuína de comunhão com o Senhor. Tem muitos textos na Escritura, mas eu não tenho tempo de falar todos eles, mas eu gostaria de citar alguns para vocês, falando sobre isso. Por exemplo, Isaías 61, verso 10, que é um texto que fala sobre o próprio Senhor Jesus. Isaías 61, 10 diz assim, olha, regozijar-me-ei muito
Eu vou me alegrar muito no Senhor. E a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele está alegre no Senhor, jubilante. Regozijar-me-ei, eu me alegrarei muito, eu estarei satisfeito, plenamente satisfeito. Quando nós lemos Lucas no capítulo 2, versos 10 e 11, o anúncio do Salvador, o que os anjos dizem àqueles pastores? Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Boas novas de grande alegria. Uma alegria, irmãos, que nada no mundo pode te dar. Nenhum prazer, nenhuma satisfação, nenhum entretenimento que há nesse mundo pode te dar uma alegria tão grande quanto a salvação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Impossível. Impossível o mundo, com todo o seu dinheiro, com todos os seus prazeres, com todas as suas tecnologias, enfim, não consegue conceder tamanha alegria de salvação. João capítulo 15, verso 11, o Senhor Jesus dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus dizendo: eu estou dizendo essas coisas para vocês, eu estou pregando hoje aqui para vocês, e o motivo qual que é? Que a alegria de Cristo habite em vosso coração, habite no meu, que a nossa alegria em Cristo seja completa. De novo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Meu reino não é deste mundo, não é? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, e quem sabe a última palavrinha? E alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não está nas coisas materiais. O reino de Deus não está em nós dominarmos a política, não está em nós dominarmos as universidades. O reino de Deus não está nisso, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Não quer dizer que nós não devamos influenciar, fermentar positivamente a sociedade que vivemos. Não é isso. Mas a principal função da igreja é pregar o Evangelho, para que a alegria de Cristo alcance os seus eleitos, a alegria da salvação. Concluindo, irmãos, essa pregação, essa história de Atos que nós lemos, no capítulo 8, versos 1 a 8, começa com grande. Vamos ver se vocês prestaram atenção, ou já esqueceram. Começa com grande perseguição. Depois nós vemos no verso 2 que há grande pranto por causa da morte de Estevão. Mas o anúncio do Evangelho chega, e no final desse texto, a grande alegria. Essa história, irmãos, é uma micro história, uma pequena história da grande história de Deus. Porque a história da humanidade começa no jardim das delícias de Deus, no jardim onde o homem tinha comunhão plena com o Senhor, e vem a grande perseguição da serpente. O homem cai, homem e mulher choram amargamente por causa da queda, são expulsos do paraíso, da terra das delícias de Deus, da comunhão, não podem mais voltar ali, são expulsos da cidade santa. Mas, irmãos, o Deus da aliança jamais abandonou o seu povo, jamais, mesmo diante da perseguição, da dificuldade, da luta, Deus jamais abandonou o seu povo. Diz a palavra de Deus: nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. E nós estamos vivendo essa história hoje.
A história de Atos 8, ela se cumpriu aqui, amém, glória a Deus. Mas nós estamos vivendo ela hoje, no sentido que nós continuamos sendo perseguidos, no sentido de que nós continuamos chorando em meio a tanta luta, tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento. Mas tem um verso num salmo, irmãos, que é precioso. O Salmo 56, verso 8. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Então presta atenção, Deus está dizendo: vocês foram perseguidos e estão sendo perseguidos. Esses passos que vocês estão dando enquanto peregrinos e forasteiros, eu estou contando cada um deles. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei aonde você está indo, aonde você deixou de ir, para onde você foi. Eu sei exatamente o que está acontecendo e como está acontecendo. O versículo continua: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Presta atenção. Povo de Deus, durante perseguição, grande pranto, por causa da dor, da dificuldade, por causa das tribulações desta vida. E a palavra de Deus diz que Deus está recolhendo as nossas lágrimas, Ele está guardando elas neste período de perseguição. Ele conhece cada uma das nossas dores, cada uma das nossas dificuldades, cada uma dos nossos sofrimentos e dos nossos problemas. Mas o Salmo, o versículo não termina aí. Ele está contando os nossos passos na tribulação, na perseguição. Ele está colhendo as nossas lágrimas no odre. Mas tem algo mais incrível aqui também. Não estão todas elas inscritas no teu livro? Elas quem? As suas lágrimas. Ou seja, Deus não apenas está guardando as nossas lágrimas num odre, mas como Ele está catalogando as nossas lágrimas. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o nosso sofrimento não é em vão, não é à toa. E mais, Ele está coletando isso, está anotando, está guardando no livro dEle. Por quê? Porque haverá um grande dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17, lemos assim: uma multidão, povos de várias tribos, línguas, raças e nações. E está escrito assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, versos 3 e 4 também diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que isso quer dizer então, irmãos? Que vai chegar o grande dia em que toda essa perseguição e todo esse pranto, esse choro por causa deste mundo caído vão terminar. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lembra aquela lágrima que Ele recolheu? Lembra aquela lágrima que Ele catalogou? Está lá, Ele sabe. Olha, essa lágrima aqui foi o dia que você se decepcionou com tal pessoa. Eu sou o seu Deus, eu jamais te decepcionarei. Cristo vai limpar essa lágrima. Sabe esta lágrima aqui? Foi o dia que você descobriu que estava com uma doença grave e você chorou muito. Mas quer saber de uma coisa? Eu sou o médico dos médicos. Não haverá mais doença, não haverá mais dor. Sabe essa lágrima aqui? Foi o dia que a sua esposa te abandonou. Ou,
Para você foi o dia que o seu marido te abandonou. Mas vocês querem saber de uma coisa? Eu sou o Senhor, o teu noivo, e eu odeio o divórcio, e eu jamais te abandonarei. E Ele vai enxugar esta lágrima. Meus irmãos, essa esperança nos acompanha, que Cristo conhece cada uma das nossas dores, cada um dos nossos sofrimentos, e que um dia todas as lágrimas que nós derramamos serão enxugadas, serão purificadas, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, senão nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Te louvo, Deus, e te dou graças por este grande evangelho, poder de Deus para a salvação. Que nós possamos sair daqui transformados, alegres, felizes pelo poder da Tua palavra. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos conduza à pregação do evangelho. É o que eu oro, nós oramos graças a Ti, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe.